Nesse vídeo, hoje nós iremos estar trabalhando a respeito da programação matemática. Sabe-se muito bem que existem várias programações voltadas para a pesquisa operacional, certo? No entanto, nós vamos frisar nesta respectiva aula apenas as principais, ok? Então, em vista disso, vamos analisar aqui a respeito desse procedimento, ok? Muitas empresas são administradas de forma empírica, ou seja, muitas empresas são administradas assim pelo conhecimento que aquele gestor tem, sem nenhum teor científico, ou seja, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma área de conhecimento ou formação. Às vezes, as empresas simplesmente a pessoa diz, vou montar um negócio, e às vezes não tem nem aquele conhecimento. Mas todos sabem que hoje em dia, antes de montar qualquer negócio, é necessário fazer uma análise, conhecer o mercado, justamente para que a pessoa possa estar investindo da melhor forma possível e não entrar no prejuízo, que é um dos grandes medos de qualquer investidor. E então, o que acontece? A pesquisa operacional, ela é justamente uma ciência que busca, por meio de métodos científicos e programação matemática, mensurar as operações que ocorrem dentro das empresas, ou seja, empresas buscando otimizá-las. Ou seja, a pesquisa operacional ela vem justamente para contribuir para que o gestor tenha uma delimitação sobre a demanda, sobre a questão da solução de uma determinada problemática, visando o melhor rendimento da empresa. Então, em vista disso, a programação matemática ela vem com o viés de contribuir positivamente para a melhoria da empresa em vários requisitos, seja para a questão da demanda, seja pela questão da organização, seja por uma problemática qual está sendo inserida naquela empresa e assim sucessivamente. E conforme Arenales 2007, a pesquisa operacional, em particular a programação matemática, tratam sobre o quê? Problemas de decisão. Então, nitidamente, a programação matemática ela vai estar trabalhando, obviamente, com problemas de decisão, ou seja, com o intuito de resolver uma determinada questão. Faz-se o uso de modelos matemáticos que procuram representar um certo sentido e imitar um problema real. Ou seja, o que acontece? Vai ser reformulado o que? Uma simulação daquela prova, justamente com o viés de resolver uma determinada situação a qual está presente na empresa. E, através de métodos matemáticos, a pesquisa operacional busca encontrar a solução ótima ou quase ótima. É essa nomenclatura que se utiliza-se para a melhor solução possível, buscando maximizar ou minimizar recursos, receitas e operações, certo? Então, obviamente, não existe uma solução perfeita. Existe uma solução ótima ou quase ótima para aquela determinada situação, perfeito? Então, em vista disso, nós vamos estar discutindo de forma bem delimitada a respeito da programação matemática, no que diz respeito a algumas teorias utilizadas, certo? As quais são de suma relevância para que se possa estar aplicando de forma sensata a pesquisa operacional, ok? Então, a programação matemática é uma linha de conhecimento muito extensa. Entre várias teorias utilizadas na pesquisa operacional, pode ser destacado as seguintes delimitações, alunos. A programação linear, a mais conhecida de todas, que está em primeiro rol, justamente por conta que ela vai estar trabalhando com algo mais objetivo, algo mais delimitado, certo? Ela é justamente de suma relevância por conta da otimização de várias situações, vários problemas os quais estão voltados para a pesquisa operacional. E então, eles vão estar redirecionados justamente para a programação linear, conhecida também como PL, certo? E além do que, o que acontece, alunos? Sabe-se que a programação linear, como eu disse anteriormente, ela vai estar voltada justamente para resolver problemas nos quais a função e objetivos e restrições são apresentados por funções
lineares. Então, por isso que ela é conhecida como programação linear. No que diz respeito à programação não linear, nós já vamos estar vendo a respeito justamente do que? A resolução de um problema definido por um sistema de equações e desigualdades, certo? Então, no que diz respeito à programação não linear, nós já vamos encontrar restritamente a questão da resolução de problemas por um sistema de equações e desigualdades, onde uma das funções objetivos e ou restrições são apresentadas justamente por funções não lineares, certo? Além do que, o que acontece é justamente analisando essas restrições para que se possa encontrar esse conjunto que é delimitado como desconhecido, certo? Justamente para que se possa estar estabelecendo uma função objetiva, para que se possa maximizar ou minimizar alguma restrição voltada para esta programação não linear. E o conceito de programação linear do conceito de programação linear, várias são as aplicações que podem ser utilizadas pelas empresas. Dentre elas, é um dos métodos bastante utilizados, principalmente por grandes empresas. Qualquer empresa pode estar utilizando esse método justamente para implementar da melhor forma possível a solução de um problema, as teorias das filas, certo? O que seriam essas teorias das filas? É justamente o que? Filas. Quando você lembra desta respectiva palavra, ela está totalmente voltada ao quê? Para uma determinada organização. Então, essa teoria das filas, ela busca tratar de problemas de congestionamento de sistemas, ok? Então, neste caso, ela vai estar falando justamente, retratando sobre a questão de problemas dos quais estejam congestionados. Por isso é necessário organizá-los em fileiras de forma bastante sensata, justamente para que se possa aplicar a determinada situação, aliás, a determinada solução. E além do que, a mesma demarca sobre os atrasos sofridos pelos usuários do sistema, podendo ser aplicado nas várias áreas da administração, desde a política do atendimento ao cliente à programação de linhas de montagem, certo? Então, é justamente essa teoria das filas vai estar trabalhando restritamente sobre esse viés voltado justamente para a organização, um determinado congestionamento que vai ser encontrado e então faz-se necessário organizá-los da melhor forma possível. Outra situação de suma relevância no que diz respeito a essas metodologias é a simulação, certo? Sabe-se muito bem que a PO ela é uma determinada área a qual é aplicada onde? Na gestão de empresas, visando o melhor rendimento, a solução de uma determinada problemática e assim sucessivamente. Então, em vista disso, é necessário estar colocando em prática simulações justamente para estudar o quê? As variações que ocorrem no ambiente externo, os reflexos que pode causar no ambiente interno da empresa, certo? Então, a empresa ela deve ter essa noção de que está realmente acontecendo no meio externo e que isso pode acabar interferindo no meio interno da empresa. Por exemplo, uma crise econômica. Será que essa crise econômica vai afetar de qual forma, por exemplo, a empresa? Certo? Então, essa simulação vai ser voltada totalmente para uma análise das situações as quais estão acontecendo no mercado, justamente para que se possa ter uma dimensão, uma noção das principais situações que possam estar afetando diretamente a empresa, certo? Além do que, só para nós confirmarmos, para otimização, a programação matemática busca por meio de equações e inequações matemáticas. Então, nesse caso, a pesquisa operacional ela vai estar trabalhando tanto com equações quanto inequações, justamente para que se possa estar agregando um determinado tipo de modelo. Criar um modelo matemático que busque encontrar a resolução ou a melhor alternativa que se ajuste ao problema, certo?
Então, sabe-se muito bem que hoje em dia tudo é confirmado por meio de quê? De cálculos. Esses cálculos irão dar uma direção ao gestor justamente para que o mesmo ele possa estar se organizando para que ele possa encontrar a solução ótima daquele problema. E a pesquisa operacional, já dito, é uma ciência que é utilizada de métodos científicos e matemáticos em busca de solucionar problemas e auxiliar na tomada de decisão. No entanto, muitas empresas não a utilizam. Infelizmente, muitas empresas, pelo fato, às vezes, de desconhecer ou achar que talvez seria muito trabalhoso aplicar a pesquisa operacional, simplesmente deixam de lado, simplesmente não utilizam, certo? E isso acaba prejudicando, de certa forma, a empresa, por conta que sabe-se muito bem que em qualquer empresa deve ser utilizado técnicas, formas, estratégias, justamente para melhorar o rendimento da mesma. Em face da globalização, as empresas se encontram em mercados cada vez mais competitivos. Sabe-se muito bem que, por exemplo, uma empresa de roupas, obviamente ela vai competir com outra da mesma função. Então, é necessário criar estratégias, é necessário encontrar meios os quais possam estar favorecendo a empresa, certo? Exigindo que as mesmas tomem diversas situações, quando não bem fundamentadas e analisadas, podem levar ao fracasso. Sabe-se muito bem que no mercado deve-se analisar a melhor solução possível para que a mesma seja tomada. Justamente que uma solução, uma decisão a qual não for pensada, calculada e analisada, ela pode justamente fazer com que a empresa venha à falência, certo? A questão é utilizar a pesquisa operacional da melhor forma possível justamente para resolver uma determinada situação como esta. A questão da competitividade é algo muito presente em nossa sociedade, certo? E principalmente no que diz respeito à questão das empresas. Então, obviamente, a empresa tem que analisar a respeito do lucro, a respeito da demanda, a respeito de vários viés, os quais devem estar agregando para o melhor rendimento da empresa. Então, a pesquisa operacional, devido ao seu caráter multidisciplinar e científico, pode produzir contribuições significativas, podendo ser estendida por praticamente todos os ramos do conhecimento, desde a engenharia à medicina, em especial a gestão empresarial. Aqui eu tenho uma questão de pesquisa operacional para que nós possamos analisar a respeito da mesma. Acerca da pesquisa operacional foram feitas as seguintes afirmações. É caracterizada pela utilização de modelos matemáticos para orientar os executivos na tomada de decisões. 2. A pesquisa operacional busca informações perfeitas para os problemas e trabalha com partes dos elementos que compõem um sistema. 3. Considera-se como características da pesquisa operacional a aplicação do método científico e o uso de equipes interdisciplinares com a finalidade de obter soluções que melhor satisfaçam os objetivos da organização como um todo. 4. A pesquisa operacional tem como finalidade conciliar os objetivos conflitantes dos diversos órgãos da empresa. São corretas as afirmativas. Nesse caso, alunos, as alternativas corretas são 1, 3 e 4. De fato, a pesquisa operacional ela tem justamente como objetivo conciliar objetivos os quais possam estar interrompendo o rendimento da determinada empresa, certo? Aí, nesse caso, a alternativa incorreta é a letra C, correta. E a incorreta é apenas a 2. A 2 diz o seguinte, alunos. A pesquisa operacional busca informações perfeitas. Olha só. A pesquisa operacional ela não busca informações perfeitas, ela busca soluções ótimas para resolver uma determinada problemática, certo? Para os problemas e trabalha com parte dos elementos que compõem o sistema. Então, a número 2 ela está errada justamente porque a pesquisa operacional não procura soluções perfeitas, ok? Então, muito cuidado com essa afirmação. Mesmo porque possivelmente não existe uma solução perfeita para problemas dessa natureza. Ela procura o quê? Soluções ótimas, ok? Justamente chamado o
trade-off. Esse trade-off é uma nomenclatura em inglês que significa justamente, ele é muito utilizado na questão da economia e define as situações em que existem conflitos de escolha. Então, trade-off, ele está justamente o que? Ele serve justamente para definir situações em que existem conflitos de escolha, certo? Aonde a empresa vai ficar naquela dúvida. Qual opção, qual decisão eu devo tomar justamente para solucionar essa determinada problemática? Este conceito, ele acaba abordando justamente uma escolha a qual, obviamente, aquele gestor vai ter que decidir para o melhor funcionamento da empresa. Então, nesse caso, o trade-off, ele é muito abordado em muitas teorias econômicas e já está presente em todas as áreas. Além disso, trabalha com o sistema e não com a parte do sistema. A visão holística é fundamental nesse campo de estudo, ok? Então, vocês confirmam quanto a pesquisa operacional é de suma relevância, justamente porque ela vem para agregar em vários requisitos.